O que é a dimensão vertical de oclusão? O que é a relação muscular? Você, dentista, quando você pensa em relação cêntrica, muitas vezes você está pensando apenas em posição óssea. A relação muscular, ela é fundamental para que você possa fazer um registro cêntrico ideal. Se você tem um músculo inflamado ou um masseter hipertrofiado do lado direito e não do lado esquerdo, por exemplo, se você tem uma força muscular diferente em ambos os lados, você já pode estar prejudicando a sua relação mandíbula-maxila. Então, é muito importante que você entenda sobre simetria muscular também antes de pensar em relação cêntrica. Então, a formação odontológica, a formação do profissional dentista, ela é muito tecnicista, ela é muito baseada em adesão, pontual. Eu percebo claramente isso ao longo da minha vida de professora, eu percebo claramente isso. O dentista é interessado em aprender uma técnica para aquela ocasião, mas uma técnica não resolve o paciente de forma geral, de forma global. Você precisa entender um pouco mais sobre a saúde do seu paciente. E quando você não entende sobre a saúde do seu paciente, sobre a posição mandibular, sobre possível inflamação muscular, você pode ter quebra de restauração, você pode ter mastigação unilateral, você pode ter, eu já peguei situações como essas e infelizmente é muito triste isso. O paciente, na verdade, ele estava com edema intracapsular, e na região da TM, né, intracapsular, e o conhecimento do dentista é tão pequeno em relação a isso que você não percebe, mas isso pode gerar uma mordidão unilateral, e essa mordidão unilateral, essa mordida aberta unilateral, na verdade, ela é por causa de um edema intracapsular, e infelizmente foi feito um ajuste oclusal nesse paciente para que os dois lados tocassem. O caso era de ajuste? Não, o caso era de arcóxia. O caso era de inflamação intracapsular. Então, quando eu falo de relação cêntrica, eu quero te ensinar uma técnica? Sim, eu quero te ensinar uma técnica de obtenção em relação cêntrica. Mas antes de te ensinar uma técnica, eu quero te falar que você precisa entender quando posicionar a mandíbula de forma cêntrica e qual é a relação disso com a saúde, com a fisiologia do seu paciente, inclusive com as dores de cabeça e pescoço. Toda a região de cabeça e pescoço, ela está envolvida diretamente com a oclusão do seu paciente. Contatos prematuros, interferências oclusais, sobrecarga funcional, noites mal dormidas, posicionamento errado de mandíbula, somando isso tudo, você pode ter inúmeros trigger points em esternocleidomastóide, trapézio, occipital, temporal e facilmente numa primeira consulta, se você tem um protocolo, um checklist de palpação e um bom questionário, você vai conseguir obter esse diagnóstico do seu paciente. Então, é por isso que muitas vezes o paciente ele confia muito no consultório, no meu consultório, ou no consultório dos dentistas que eu ensino, quando você consegue virar essa chave do que você é responsável por palpar a musculatura de cabeça e pescoço, que você é responsável por diagnosticar dores, cefaleias, que muitas vezes estão na mão do dentista, o paciente nunca viu isso antes em nenhum consultório. Então, quando eu falo que é possível reabilitar enquanto consultas, quando você tem um protocolo específico, claro e objetivo, desde a primeira consulta.